Olá! Segundo ano, então, nós vamos iniciar hoje a unidade 23, né, que fala sobre o antigo regime, tá? Então, eu coloquei aqui para apresentar os nossos slides, justamente a imagem de abertura, né, do ponto de partida da apostila de vocês, e o que ela traz para nós, né, o que a gente precisa tirar. Então, a frase de abertura da apostila de vocês, ó, diz assim: a gente logo vê essa majestade toda vem de peruca, vem da peruca, dos sapatos de salto alto e do manto. É assim que os barbeiros e os sapateiros fabricam os deuses que adoramos. Então, o que traz aqui? Essa imagem, inclusive, ela foi questão do Enem, né, de 2012, se eu não me engano, e ela traz a reflexão do que para nós? Então, primeira coisa, nós vamos trabalhar o antigo regime, né, que é conhecido também como o absolutismo monárquico, né, e ele traz principalmente a França como símbolo do antigo regime. Mas sem entrar no nosso conteúdo, o que a gente precisa ver? Então, eu tenho aqui um manequim, né, com as roupas que o rei vai vestir. Temos aqui o rei propriamente dito, né, como é que ele é uma pessoa comum, né, vestido com roupas comum, e como que ele ficou todo montado, né, com a sua indumentária. Então, o que acontece? Qual é a diferença desse que está aqui ao centro, né, carequinha, para esse outro aqui, né? Isso define exatamente o que nós vamos estudar, que é o antigo regime. Então, mostra o quê? Que para a transformação do rei, que esse que a gente vai ver, aquela pessoa onipotente, né? Aquela pessoa importante, representante de toda uma sociedade, o rei, como a gente está habitual, né? Como a gente está acostumado, ele passa por toda uma construção. Então, essa roupa, ela vem para quê, gente? Ela ajuda a consolidar o poder do rei. É para isso que ela serve, né? Ela não está aqui à toa. Não é porque o rei acha bonito, mas é principalmente para se diferenciar dos demais da população. Porque uma pessoa que você encontre na rua vestida desta maneira, ela certamente não passaria despercebida, diferente dessa outra aqui, que se você encontrasse, você não ia conseguir identificar se é um rei, se é um nobre ou que grupo social essa pessoa pertenceria, certo? Então a roupa ela serve justamente para colocar uma identificação de você perante a sociedade e aqui, né, perante a sociedade do antigo regime, que é o nosso objeto de conhecimento, ok? Então vamos pensar lá. Antigo regime, né, significa que se é antigo regime, significa que em algum momento vai existir um novo regime, né? Então o nosso objetivo é só compreender agora o que é esse antigo regime, certo? Então ele vai ser caracterizado principalmente pelos reis absolutistas, né? E nós vamos ver então as características dessa sociedade do antigo regime. Quando a gente fala de antigo regime, nós falamos principalmente da França, que é onde encontra-se os reis que mais se identificaram com esse contexto. Outros países também, outros reinos também tiveram reis absolutistas, também tiveram um antigo regime, mas não com tanta força como foi na França. Então, antigo regime, só para adiantar, antigo regime vai ser então esse governo organizado pelos reis, né, baseado em uma sociedade desigual e com práticas mercantilistas, e ela vai persistir até quando vai surgir esse novo regime. E quando vem esse novo regime? Justamente quando acaba o absolutismo na França. E quando que nós colocamos o fim do absolutismo na França? Com a Revolução Francesa em 1789, certo? Então vamos lá. Então aqui eu coloquei para nós, né? Iniciando então a apostila página 46, página 47 e 48, algumas características dessa sociedade do antigo regime. Então, primeira coisa, nós temos o quê? Um absolutismo monárquico, ou seja, o poder absoluto de quem? Do rei, né? Então aqui já ressalta poder absoluto do rei, ou seja, o rei governa, né? O rei manda em todas as ações, tanto políticas quanto sociais e econômicas. E ele vai mandar em cima de quem? Em cima justamente dos seus súditos, né? Que são o quê? Pessoas sem direito político, né? Ou seja, a maior parte da população. Cabe somente o quê? Obedecer, 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 né? E cumprir as ações. Senão, certamente algum tipo de punição levaria. E de onde que vai tirar esse poder, né? De onde que o rei passa a justificar? Então a gente precisa lembrar de algo lá do Jacques Rousseau,
né, nos teóricos absolutistas, né, que ele traz essa ideia e que os reis vão amar, vão abraçar essa teoria a grande escala, que é a teoria do direito divino, né? Ou seja, o rei ele está ali não é porque ele é uma pessoa qualquer, mas sim porque ele foi escolhido por Deus e todas as suas ações são justificadas por ele. Então, qualquer coisa que ele esteja fazendo é representando Deus na terra, né? Uma vontade divina, uma vontade de Deus que ele esteja ali e que ele esteja governando da maneira que está, né? Você concordando ou não. E o que, que cabe? Como é vontade de Deus, a gente aprende, né? Eu já comentei várias vezes com vocês que Deus a gente não questiona, a gente somente obedece. Por quê? Porque não é o rei, a figura do rei que está ali, e sim um representante de Deus, ou seja, são as vontades de Deus e a gente aprende desde pequeno que Deus sabe todas as coisas e que questioná-lo seria então sacrilégio. E isso vai fazer com que o rei abuse do seu governo, se tornando um poder absolutista, né, baseado então nessa questão do poder da origem divina, certo? E aqui tem, né, um resuminho dessa característica que seria o quê? Para o rei todos os poderes, aos súditos nenhum, certo?